Por um tempo Deus tem nos direcionado a fazermos uma escola de fundamento pela manhã. Isso vai abrindo muitas possibilidades ministeriais. É uma das maneiras como Deus Ele trata comigo em relação a separar pessoas para o ministério também. Eu quero trazer uma palavra para você direcionada sobre Jesus e sobre a sua vida. Amados, propósito é exatamente tudo isso que vocês falaram, mas ele é algo que não pode ser mudado. Tudo que existe, ele carrega dentro dele um propósito. Mas o que a gente poderia definir como um propósito? Propósito é algo já estabelecido, é algo que já veio com um plano determinado e ele não mudará. Amém? Propósito é uma planta que um engenheiro faz e ele entrega para um construtor e ele tem que entregar exatamente daquele jeito. Você lembra quando Deus falou para Moisés assim: tome cuidado de você fazer exatamente como eu tenho te falado e tenho te mostrado? Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, que nós amamos a Deus e nós somos chamados segundo o seu propósito. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz assim: e desvendando-nos o mistério da sua vontade, que ele propusera em Cristo de fazer convergir na plenitude dos tempos todas as coisas, e conciliar consigo mesmo todas as coisas, as dos céus com as da terra, segundo o seu bom propósito. Olha que interessante, queridos. Em Cristo ele estabeleceu um propósito que na plenitude dos tempos, nos nossos dias, amém, Jesus Cristo ia reunir o propósito de Deus na terra com o propósito do céu. Ele ia fechar em um só propósito. Então propósito é algo definido. Eu falei para você, um pé de laranja, o propósito dele existir é para dar laranja. Agora faça uma pergunta comigo. Você vai fazer assim: por quê? Amém. Vamos fazer novamente. Por que eu nasci? Essa é uma pergunta, querido, que muitas pessoas já fizeram. Pessoas que não têm bons pais, ou que sofreram alguma emoção, ou tiveram alguma... Quem não passou por isso, né? Que atira a primeira pedra, né? Que chega no momento da vida e diz assim: por que eu nasci? Né? Que negócio tudo mais, tal, né? Fica cheio de indagações. Mas a Bíblia revela porque você nasceu. E se você nasceu com um propósito. E somente sabe o propósito que você nasceu quem te criou. Por exemplo, quando sai um celular, qual é o mais moderno agora da Apple? Qual que é? Qual que é? É o 6S, não é isso? Só que muita gente tem um celular, um aparelho, mas não sabe como usar. É verdade ou não? Não sabe os recursos infinitos de um celular, as possibilidades que ele tem. Só sabe o potencial que ele tem quem o criou e desenhou. E quando ele apresenta algum defeito, quem pode dar a resposta é quem o criou, porque ele tem a planta original. Amém, querido? Eu venho buscando muito tempo entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E se eu entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, nenhuma opinião de terceiros, se eu souber exatamente, vai poder mudar as minhas convicções. E se a opinião de pessoas não pode mudar as tuas convicções, muito menos os problemas que você enfrentará, as adversidades, os desafios. Sabe por quê? Porque o diabo ele não é onisciente, mas o diabo não é burro. Você pode dizer amém? O diabo não é burro, amados. O diabo sabia, né, que Deus, na verdade, não deixaria barato. Ele não sabia como. O que ele fez? Quando ele destruiu o plano, a humanidade, ele sabia, amados, que restava pouco tempo para ele, porque ele mexeu em algo tão sério. Olha só, quando ele enganou a mulher, né? E quando ele enganou a mulher, e através da mulher, o seu marido e tudo mais, e houve o pecado, o afastamento, naquele momento ele arrumou um problema. Ele sabia disso. É como se Deus dissesse para ele assim: olha, a terra é dos homens. Quando Deus criou o homem, ele diz assim: você vai dominar e sujeitar a terra. Não eu vou dominar. Deus não pode dominar e nem sujeitar a terra. A Bíblia diz que ele, os céus dos céus pertencem a ele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É por isso que o mundo está como está, porque está no controle do homem. Satanás percebeu e disse: eu não tenho poder legal na terra, mas se eu fizer uma parceria, uma sociedade com o homem, eu posso reinar na terra. O que ele fez? Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens, e ele é o príncipe e o Deus dessa terra, daqueles que não têm Jesus.
Ele fez uma aliança com o homem e ele passou a reinar. Nesse momento, ele já abriu um placar, sabe, no time dele contra Deus, lá na frente. E Deus não poderia fazer nada. Deus não poderia dizer, quando Eva foi e pegou o fruto, Deus não poderia intervir, ele não tinha legalidade para paralisar, porque ele diz assim: vocês vão dominar e sujeitar. É vocês que dominam, não sou eu. Deus não poderia segurar a mão dela, Deus não poderia dizer pare, não faça, ele só poderia instruí-la. Mas quando ela teve um comportamento de fazer e uma atitude, você, quando quer pecar, Deus segura você? Dá uma gravata em você, um mata-leão? Não tem como ele fazer isso. Se você quer pecar, você vai pecar. Não tem Espírito Santo, não tem Jesus, não tem quem mude isso, porque senão ele estaria infringindo o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha. Você entende, amados? O papel dele é te orientar pelo Espírito Santo, mas quem decide é você, sou eu. Quando Eva foi para errar, ele não poderia fazer, ele não poderia nem falar no momento em que ela estava fazendo, porque ele era ilegal, ela era legal na terra, então ela poderia tomar atitudes. Quando ela peca e o homem é aprisionado por Deus, a partir daquele momento, parece que Deus perdeu, e perdeu de fato. Tiago 1,18 diz que nós somos como as primícias, ele nos gerou pela sua palavra. O homem é uma criação, façamos. O homem é uma criação da própria palavra, assim como Jesus é uma criação da palavra, o homem também é. Embora Deus faça um boneco de barro, mas é a palavra de Deus que gera o espírito dentro do homem, a vida dentro do homem, pela palavra. E Deus, pela primeira vez, ele tem um relampejo de um pecado assumido pela sua própria palavra. A sua palavra se torna pecado. Você já parou para pensar nisso? Era a palavra dele que estava ali estabelecendo o homem, e ela toma um rumo diferente. É por isso que a palavra se perde e a palavra busca a palavra, queridos, na plenitude dos tempos. Amém? Então, quando a Eva peca e o homem peca, é como se Deus, numa conversa com o diabo, dissesse assim: tudo bem, né? Vamos dizer 100-0 para você, mas não vai ficar assim. Já estou preparando. Sabe essa mulher que você enganou? Essa própria mulher será o teu pesadelo todos os dias. Todas as vezes que nascer uma mulher na face da terra, você vai perder o sono. O que nascer dela vai esmagar a tua cabeça. Deus, ele é tão maravilhoso, amados, que a medicina, ela nos ensina que quando Deus gerou o útero dentro da mulher, ele preparou um lugar para ele dentro da mulher. As mulheres são tão privilegiadas, amados, por Deus, né? Foram criadas de uma forma tão especial que Deus preparou um lugar único dentro das mulheres, um útero. E o útero nada tem a ver com a participação do sangue da mulher. Não é interessante isso? Faça uma pesquisa, querido, você vai ver que não tem a participação. Deus pôde gerar dentro da mulher algo dele sem a participação. O DNA do que foi gerado dentro daquela criança é 100% divino. Cada mulher que nascia na terra, o diabo perdia o sono. Só para você entender. Você entende o propósito? Não ia paralisar, não ia parar. Por isso que quando Deus estabelece algo, e nós vamos falar sobre o propósito da oração, é por isso que Deus não responde muitas orações. Ao responder algumas orações, automaticamente você está sendo destruído. Tem gente que não pode ter resposta de oração por enquanto. Antes, amados, de Deus nos levar às soluções dos problemas, Deus nos leva aonde nós criamos a origem dos problemas. Por que pagar uma conta de uma pessoa que está sempre endividada? Não é melhor você reeducá-la a não gerar mais conta? É por isso que é muito importante para mim e para você entender que a mão de Deus não é mais importante do que a mente de Deus. Quando a gente fala a respeito disso, qual que é o engano? O engano é, queridos, que nós vemos a história de Deus no Velho Testamento e nós achamos assim: poxa, se eu estivesse lá, o mar vermelho, o fogo do céu, tá? Amados, milagres não impressionam Deus e nem impressionam o diabo. Quando Elias, um homem cheio do Espírito Santo, tinha o Espírito Santo sobre ele, a orientação, e ele enfrenta 450 profetas de Baal, e quando ele ora, você conhece toda a história, lembra disso ou não? 450 profetas de um lado, ele do lado, ele diz: vai clamar, e eles clamavam o dia inteiro, né? Acho que Baal está dormindo, é surdo, né? Aquele negócio tudo mais, né? Deve ter comido. Acho que ele foi viajar. Ele ficava ainda insultando aqueles camaradas, aqueles profetas. No momento em que ele vai orar, a confiança dele é tanta, no caso, não está
descrito dessa forma, mas nós sabemos que é uma direção do Espírito Santo, porque Deus só pode responder à oração que Ele gera dentro de nós. Por isso que toda oração ela é feita pelo Espírito Santo. Então Deus só responde o que o Espírito Santo nos leva a orar. Você lembra do caso de Salomão? Porque Salomão, aos 8, 12 anos, se tornou quem ele era, o maior rei de Israel. Nunca teve guerra, 40 anos, nunca teve guerra, foi um ministério de sucesso. Por quê? Por causa de Salomão? Claro que não, amados. Esse menino um dia estava dormindo, uma noite, e Deus aparece para ele e diz assim: rapaz, pede o que você quiser. E no sonho ele já ouve a resposta. Ele diz assim: sou pequeno, não sei lidar com esse povo, eu preciso de sabedoria, né, para lidar. O teu povo é tão grande, Senhor, tal, tal. Ele vê no sonho, não é ele orando, ele vê isso no sonho. Aí Deus diz assim: porque você, olha só, olha como que Deus ama, né? Porque você não pediu para os seus inimigos, né, riqueza, né? Eu vou te dar muito mais além disso. Seu ministério será assim, 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 você será poderoso, não se levantará, nem se levantou, homem semelhante a você. Ele acorda, o que ele faz? Se é você, o que você faz? Ele já foi orar, pedindo sabedoria. Agora veio dele isso, queridos? Foi o Espírito Santo que ministrou no coração dele durante o sono. Então quem gera o pedido da oração é o Espírito Santo em nós. Porque se nós orarmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Você está conseguindo compreender como a oração ela é tão importante? Uma vida de oração não é baseada no que eu quero, mas segundo o que ele me inspira a orar. Essa é a vida de Jesus. Voltando para Elias. Então Elias, o que ele faz? Aquilo que acontece, na verdade, é um desafio entre Deus e o próprio diabo. Quando ele ora e cai fogo do céu, queima, né, os holocaustos, a água e tudo mais, você conhece a história. Logo depois ele faz o quê? Reúne todos os profetas, mata todo mundo, né? Passou espada em todo mundo, né? Matou todo mundo, né? O povo de Israel, quando viu o fogo, todos se inclinaram, não a Deus como o Senhor, aquela coisa toda. O pessoal gosta de um milagre, né, mas gosta de aquele negócio todo. O pessoal se firma porque vê, né? Não dura muito tempo. Por isso que é importante não conhecer a mão de Deus, mas a mente de Deus. Deixa eu dizer para você, o diabo não ficou preocupado porque caiu fogo do céu. Amados, o diabo já viu coisas que a gente não tem nem ideia. Ele serviu Deus diante do trono. Ele viu a criação, ele viu tudo quanto ele não se impressiona com nada. Quando alguém ora, uma pessoa sai da cadeira de óleo, já fala, maravilha. Não, já não tem esse problema não, queridos. Isso não chama a atenção do diabo. Sabe por quê? Porque milagres são esquecidos facilmente. O diabo poderia depois dizer: não, isso foi um eclipse, isso foi uma situação no céu, alguma coisa. Ele tira o efeito do poder rapidamente. O problema do diabo é que ele perdeu num só dia, num só momento, 450 homens possessos. Essa foi a raiva dele. Ele tinha que preparar homens que operavam. E homens que operavam no Velho Testamento, segundo o diabo, operavam de uma forma grandiosa. Eram possessos de verdade. É o caso de Janes e Jambres, que diante de Moisés pega uma vara de madeira e a transforma pelo poder do diabo em uma serpente viva. Você já parou para pensar nisso? Há níveis de operação no reino das trevas que são, amados, profundos. Assim como tem pessoas que jejuam para se consagrar a Deus, há pessoas que jejuam em consagração a Satanás. Elas se dedicam tremendamente às obras das trevas. Pessoas que operam, né, sobre as obras das trevas. Então não é importante, o importante não é eu me prender nos feitos das mãos de Deus, mas na mentalidade. Se eu conheço a mente de Deus, amados, eu entrei num campo poderoso, que milagres se tornam naturais. Amém? Então descobrir, na verdade, o propósito de Deus é o maior objetivo. Você sabe qual que é a maior tragédia? Por aquilo que pareça, não é a morte, mas é viver uma vida sem o propósito. E o propósito é, se uma laranja ela é criada para dar laranja, né? Crente, né, nascido de novo, ele é criado para gerar feitos do Espírito Santo e andar com Deus, né? Jogando Deus pelos poros. Você lembra do caso de Abraão? Sai da tua terra para um lugar que eu te mostrarei, se tu uma bênção. Você lembra que ele não disse assim: o lugar vai ser uma bênção na sua vida, mas você será uma bênção para aquele lugar?
Porque Abraão, ele foi obedecendo, andando com Deus, tendo intimidade com Deus, soltando Deus pelos poros. Imagine Abraão, só para você ter uma ideia, Abraão andando, e como se soltasse umas fumacinhas dele. Na verdade é Deus, ele está tão cheio de Deus, que ele está soltando Deus, soltando Deus, soltando Deus. Aí Deus diz: para, porque o lugar onde você está é terra abençoada, porque você está pisando sobre ela. Porque você é bênção, o local onde você está, ele é bênção. Por isso que não existe bênção geográfica, a bênção ela é individual, você é a bênção. Você pode dizer amém? Você acredita nisso ou não? Então, amados, se você entende o propósito por que você foi criado, você vai longe, amém? A maior tragédia não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Tem gente que está na igreja há muitos anos, e é um religioso, nada acontece. Acontece sim, atividades corriqueiras de igreja, e pensa que isso é vida em Deus. Não é uma tragédia, é isso, queridos? Ter um cargo na igreja, achar que isso é vida em Deus. Outros que nem têm cargo na igreja, estão tão desanimados, tão chateados com a vida, que a oração deles de verdade seria assim: Deus, o Senhor pode acabar com a minha vida, me mata? Quando eu falo isso, eu me lembro do Natan. Você lembra disso ou não? Natan vai contar aqui, eu acho que vocês ouviram, né? Eu acho engraçado demais essa história dele. Ele disse que ele foi noivo 3 vezes, e uma das noivas que ele amava, que era a prima dele, traiu com outro primo dele. Aí na oração dele disse: Senhor, mata pelo menos um. Mata só um, não precisa matar os dois, mata só um, Deus, aquela coisa, oração de feiticeiro, né, querido? Você entendeu depois que não é nada disso. Então a oração, ela cumpre um propósito. Mais do que palavras bonitas, queridos, de palavra de impacto, nós demos uma ilustração aqui de que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Você lembra disso ou não? É o cemitério. Por quê? Porque lá tem pessoas enterradas, sonhos que nunca foram realizados, livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram cantadas, né? Donos de empresas que nunca empreenderam. Existem presidentes, prefeitos, vereadores, pastores, líderes, todos enterrados lá, morreram com um propósito. Essa é a tragédia. Entenda o que eu vou dizer em nome de Jesus, amém? É melhor que você morra, mas cumprindo o propósito de Deus, do que viver uma vida alienada do que Deus chamou para viver, sem graça, né? Sem participação da unção de Deus na sua vida, amém? Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem planos no teu coração? A sua mente, ela gira 24 horas, o tempo todo. Tem gente que não consegue nem dormir porque a mente, deixa eu parar minha mente, desacelera. Trabalhando, pensando todo. Tem gente que se machuca na empresa porque está pensando em outras coisas. Tem gente que bate o carro por causa disso. A mente sempre pensando. Então, muitos são os planos dos homens. Você sabe que não importa o tamanho da igreja que você frequenta, o quanto ela é famosa. Você não é medido pelo sucesso da sua igreja, mas diante de Deus você é medido pelo quanto você ora. Se você é um homem de oração ou uma mulher de oração, amém? Eu já disse aqui, algumas pessoas ficaram meio chocadas, mas você não encontra, né? Você que já leu a Bíblia várias vezes, capa a capa, você sabe disso. Você pode investigar, não existe um ministério da intercessão. Especificamente, não existem pessoas que oram intercedendo, mas não existe um ministério de intercessão, como as pessoas, na verdade, criam grupos de intercessão. A intercessão, segundo o apóstolo Paulo, ela é pelo Espírito, porque você não tem o controle. Você só pode interceder e entrar naquele ambiente com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26, quando o Espírito te leva a interceder por outra pessoa. Aí ele se coloca, na verdade, você se coloca entre a pessoa e o inferno. Ela é uma operação do Espírito Santo. Criar um grupo como ministério de intercessão, amados, nem bíblico é, porque na verdade é um ministério individual. Você pode se reunir para orar com as pessoas, em favor de outras pessoas? Pode, mas ministério de intercessão nunca se ouviu falar na Bíblia, amém, queridos? A oração, ela é pelo Espírito, e a intercessão, ela é pelo Espírito. Toda oração, ela só pode ser ouvida quando ela é gerada pelo Espírito Santo e quando ela é respondida pelo próprio Espírito Santo. É dessa forma que acontece. Robson vai mais a fundo, ele diz assim: na participação das 3 pessoas da Trindade, né, Deus elabora o plano, Jesus executa o plano, e você ora o plano, e o Espírito Santo responde a oração que eles fizeram. Não dá tudo certo dessa maneira? Deus fez um plano para a sua vida. Jesus Cristo veio, executou e pediu para que você orasse aquele plano. O Espírito Santo vai lá e responde o plano. Rapaz, você está bem? Não está bem? Eu estou bem. Você consegue entender isso, amados? Eu acho que você não pegou, não. Eu acho que você não pegou, queridos. Amém? Não tem como dar errado. É isso que eu quero dizer para você, não tem como dar errado. Não há como dar errado.
Amém? Vamos continuar. Aleluia. Por que as pessoas não oram, queridos? Diga rapidamente. Preguiça. Lucas? Falta de tempo. Por que, Fábio? Preguiça, falta de tempo? Carne. Não querem conhecer a Deus. Não são ensinadas. Nada. Por quê? Preguiça? Adson. Como? Apegadas ao natural. Não sabem. Amém? Falta de entendimento. Ok, aqui não chega aqui. Alguém atrás, Letícia? Jackson, desânimo. Por que as pessoas, você já parou para pensar, querido, por que as pessoas não oram? Jacilene, por quê? Foi falado tudo, né? Às vezes nós espiritualizamos as coisas de forma natural, ou trazemos o que é espiritual, o que é fundamental para nós, como uma coisa natural. Você já viu gente que tem mania de comprar livro de receita? Tem um monte de livro de receita, mas nunca usou livro de receita e sempre está comprando livro de receita. Você pode ter milhares de livros de oração e mesmo assim não ter nenhum conhecimento da oração. Tem seminários e palestras de oração, 3 dias de oração, 2 dias, está tendo um seminário de prosperidade, né? Eu vejo as pessoas, né? Mas é muito simples, amado. Prosperidade é integridade, a prática da palavra, né? O seminário de oração, aquele negócio, mas como que se aprende a oração? Ouvindo as pessoas falando? Também, mas como de fato se aprende a oração? Orando, amém? Orando, matando a carne, acabando com a preguiça, acabando com a falta de tempo, né? Acabando com o desânimo, aprendendo a orar, saindo do natural. É exatamente isso, sem querer rotular, em nome de Jesus. Poxa, seria tão bom que outro viesse falar isso para eu escapar dessa. Amém, queridos? Note quem anda em confusão. Note quem está nos gabinetes sempre pedindo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Note quem vive caindo. Note quem sempre está em altos e baixos. Querer sem trazer condenação, amém, amado? Muitos anos fui assim, amém? Muitos anos fui assim. O lugar da resposta eu não frequentava. Você ia me procurar no culto de oração, você não ia me achar no culto de oração nunca. A nossa igreja dá 9 horas semanais de oportunidade para que eu e você oramos. Você acha que 9 horas é suficiente para conhecer a Deus? Você pode ser ignorante, amados, no conhecimento de Deus. Você vai ficar conhecendo a Deus. 9 horas na presença dele. 9 horas ali, a carne morrendo, a carne dizendo assim: pizza, vamos levantar, eu quero cama. Rapaz, você está biruta, você está louco, você está fanático. Você sabia, amados, que gente se ofende porque nós fazemos isso? Tem gente fora da nossa igreja ofendida porque a gente toma esse tipo de atitude. Nós vamos orar. Como assim orar? As pessoas ficam ofendidas. A gente arruma umas brigas sem saber, né? E para outros isso é fanatismo. Orar, coisa de religioso. Rapaz, vamos lá, vamos continuar. Amém? As pessoas não oram, amados, porque elas não têm respostas, porque é chato, porque é enfadonho. Agora, por que elas não têm resposta de oração? Porque não conhecem, porque não sabem o propósito da oração. Toda oração foi feita para ser respondida. Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: toda oração foi feita para ser respondida. Amém? Então toda oração ela foi feita para ser respondida. Se você ora, ela tem que ter resposta. Deixa eu dizer porque Deus muitas vezes não responde orações. Mateus capítulo 6, antes de responder para vocês, Mateus 6,5 diz assim: e quando orares, o que Jesus diz? Quando você for orar. Amados, a resposta aqui, na verdade, mostra que não é uma escolha. Jesus diz assim: chegará o momento que você terá que orar. Quando você orar, você vai orar dessa maneira. Quando você orar, não é uma opção. Oração é uma necessidade. Assim como os teus pulmões estão para o teu corpo humano, a oração está para a tua vida espiritual. Na oração, amados, vai te limpar. A oração, Deus vai falar com você. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai ter entendimento, você vai ter progresso.
Os teus planos, na verdade, serão frustrados. Os planos de Deus, o propósito vai ser estabelecido do próprio Deus. Então ele diz, vai chegar um momento em que você vai orar. Amém? Oração é receita para qualquer tipo de desastre. O cara diz assim, você tem um câncer terminal. Eu já sei como acabar com o câncer. Você está falido, você perdeu sua casa, seu carro. Olha o oficial de justiça, ele está levando tudo. Levou tudo, você não ficou nem com o gato para puxar pelo rabo. Agora você está na lona. Vai mendigar na rua, você vai ficar tranquilo. A oração vai me trazer tudo de volta. E é dessa maneira, querido. Mulher bateu em você, te arranhou, sabe aquela coisa, virou, foi embora, arrumou as malas e tal. A oração vai trazer a mulher de volta. Amém? Vai trazer o marido de volta. Filho foi para as drogas, para a bebida, para a prostituição, fica tranquilo. A oração é a resposta para qualquer desastre na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Amados, é de joelho. Entende o de joelho? Você não fica de joelho o tempo todo, mas digo, o posicionamento de se dobrar diante de Deus, na verdade, é que te faz gigante. O diabo tem medo de quem ora, queridos. Agora o diabo não tem medo de quem ora errado. O pior de você não fazer é você fazer errado, não é? É para você gastar 3, 4 horas durante o dia orando errado. Note que os discípulos, Jesus, aqui é uma resposta. Jesus está dando, quando vocês orarem, por quê? É assim, Senhor, ensina-nos a orar. Agora você está com Jesus, você é um dos 12. Jesus arranca o diabo, Jesus, sabe, cura os coxos. Coxo é aquele que não tem pedaço da perna, da mão, não tem olho, não tem orelha, não tem boca. Você já viu gente assim? Que não tem parte do corpo? Isso é coxo na Bíblia. A Bíblia diz que na frente deles crescia a perna, crescia a mão, crescia o olho, crescia a boca, o corpo todo. Se ele ressuscitava morto, isso aí não era difícil para ele. Os discípulos ficavam, amados, maravilhados. Como é que ele pode fazer essas coisas? Não? Morto há 4 dias. Senhor, já está fedendo, está bravo o negócio, tem problema, vem. Ele veio inteiro. Então assim, Jesus era alguém extraordinário. Talvez se eu e você estivéssemos andando com Jesus, e se nós fôssemos fazer um pedido para Ele, Jesus, me dá esse poder, me dá essa habilidade de curar os mortos. Eu ia fazer um estrago, amados, em todo tipo de cemitério. Cheguei, acabou, né? Acabou aqui, sai daí, arranca as velas, já vai chutando a vela, aquele negócio tudo mais, levanta daí, rapaz, aquele negócio todo, já vou saindo, já vou para outro cemitério, chama o SBT, chama a Globo, né? Eu quero ser famoso, Jesus me... Sabe, eles poderiam pedir muitas coisas, que muitos ministros hoje estão correndo atrás disso. As pessoas fazem missões com uma câmera lá atrás. Já notou ou não? Ele está lá no deserto, ele está no sal, né? Mas tem uma câmera e daqui a pouco está para todo mundo ver. A popularidade é uma coisa assim tão viciante, é uma coisa assim tão, né? Eu preciso ser notado, eu preciso ser visto. Eles poderiam pedir o que Jesus tinha e ser alguém, poxa vida, né? Alguém extraordinário. Os próprios discípulos entenderam errado. Os irmãos de Jesus, aí está Tiago, que depois virou o principal da igreja. Ele diz, rapaz, você vai ficar aqui escondido? Vai para uma... Ninguém quer ser famoso, fica dentro de casa, fica aqui com esses discípulos aí, vai lá para a festa, te mostre. E Jesus falou assim, não tenho nada a ver com isso. Jesus sempre correu na contramão. Então os discípulos poderiam pedir. Eles não pediram para ressuscitar mortos, não há na Bíblia isso. Eles não pediram para expulsar demônios, colocar as mãos dos leprosos. Ele não pediu. Ele pediu o quê? Ensina-nos a orar. Agora você já pensou por que da pergunta? 12 homens acordavam e dormiam com Jesus, andavam diariamente com Jesus. E por que o pedido é, nos ensina a orar? Você não acha que isso causou impacto na vida deles? O texto, ele vai discorrendo, em outros evangelistas também vão dizendo, Lucas, João, Marcos, Mateus, de que Jesus saía para um lugar deserto para orar. Só que existe uma palavra, de madrugada. Jesus andava o dia inteiro, dormia poucas horas, de madrugada estava orando, sozinho. E eu disse aqui que algumas pessoas iam ficar assustadas, mas você que lê a Bíblia de trás para frente, você que é mestre na palavra, conhecedor da palavra de Deus há muito tempo, Jesus nunca, registrado na Bíblia, orou com seus discípulos, nunca. Houve um momento na Bíblia que ele orou com os seus discípulos junto, ele orou pelos seus discípulos, orou por eles, na verdade orando com eles nunca. Jesus sempre, amados, ele fazia oração individual, sempre que Jesus ia, ele deixava os discípulos num canto e ele tinha um momento a sós com Deus.
Ele diz: orem aqui, fiquem aqui, né, que eu vou orar ali. Por que isso, amados? Isso mostra que a vida de oração é uma vida individual. Estamos em vários aqui, e nós temos vários momentos de adoração na igreja e oração, não é isso? 9 horas semanais, dá 36 horas por mês. Hã? Já acrescentou mais? Quanto que é agora? Não? Mas acrescentou mais. Mas no mínimo você tem 36 horas de oportunidade do mês de orar, aqui na igreja. Não é que na igreja vai fazer a diferença na sua vida. Amém? É que na verdade quando você começa a praticar isso, você começa a fazer. Tem gente que ora, passou 3 minutos, tá bom. Não. Agora imagine você orar 36 horas, coisa de religioso. Amados, eu quero ser o maior religioso do mundo. Eu quero estar cheio de religião. Se passar tempo na presença dele, ouvindo ele sendo ministrado por ele a ser religioso, eu quero ser um religioso fanático. Amém? O que eu estava dizendo mesmo? Então Jesus fica aqui no canto, fica aqui orando, que eu vou orar por lá. Jesus orou pelos discípulos, Jesus já deu graças a Deus, mas ele não orava junto com os discípulos. A vida de Jesus era uma vida individual. Estamos em muitos aqui, 36 horas mensais de oração, todo mundo. Só que quem entra individualmente em Deus, naquele momento que o Espírito Santo vai gerando o que vai ser falado e o que vai ser orado, é muito individual. Já se pode estar orando ali numa dimensão profunda em Deus, e de repente eu estou do lado da Jace, eu estou pensando em tantas outras coisas e eu não estou alcançando o que ela alcançou. Você está entendendo ou não? Então o pedido dos discípulos, na verdade assim, Jesus nos ensina a orar. Amados, no Oriente Médio é diferente daqui. As vigílias e as horas são diferentes. Quando se fala de madrugada, o sol nasce lá por volta das 4h15 da manhã, quando o mercado é aberto no Oriente Médio, 4h15 da manhã. Isso mostra que Jesus acordava muito cedo, entre 3 horas, porque era de madrugada, e pelos relatos, ele orava entre 4 e 5 horas, no mínimo 4 horas por dia. Sabe o que acontecia? Saía Jesus da oração, pegava os discípulos, descia do monte, vamos à cidade. E lá ele chegava e encontrava endemoniados, jogando discípulo para lá, discípulo para cá, né? Batendo em um, arranhando no outro, pegando na gravata de pastor, né? Fazendo aquela bagunça que ele gosta de fazer na igreja, que você já viu. E a gente sai, e nada de sair. Leva horas e horas, 4 horas para tirar um demônio, né? Orar pelos enfermos e não dá. Sai, agora fique curada, né? Coloca o paralítico em pé, o paralítico cai, aquela coisa. A gente fica tentando nas tentativas. Será que vai? Qual que é o segredo? O segredo é que Jesus passava 4 horas todos os dias, colocando o mínimo aqui, em todos os seus afazeres, 4 horas de reserva. Ali ele esgotava todas as possibilidades de informação. Enquanto não tinha a informação do dia, ele não saía da presença. Ele tinha todas as informações. Quando ele saía para expulsar o endemoniado, uma quantidade era assim: sai dele, saiu. Para ressuscitar o morto, não tem problema, sai, venha, viva. Encontrou a filha de Naim, devolveu a filha de Naim. Curou um leproso em 1 minuto. Você entende? Nós queremos, sem uma vida de oração, trazer uma solução em 1 minuto. Mas nós não temos o mesmo tempo, a mesma vida que Jesus tinha, e não acontece. Amém, amados? Nós passamos 1 minuto em oração e ficamos 4 horas expulsando o demônio. Jesus tinha 4 horas de oração e levava menos de 1 minuto para expulsar o demônio. Você entende o impacto que aconteceu na vida dos discípulos? Eles disseram assim: não, me ensina a expulsar demônio, me ensina a curar os enfermos, ou ressuscitar. Não, nós queremos que você tenha. Nós notamos. Isso mostra que eles observavam o que Jesus fazia o tempo todo. Tipo assim, isso que ele faz, que nós não conseguimos fazer, rapaz, está eu e Jailton lá. Eu sou Pedro, Jailton é Tiago. Eu digo assim: Jailton, você observou alguma coisa? Ele falou: observei. Você viu como a gente não consegue, ele consegue? Aí Jailton fala: eu acho que eu sei, vai, ô Pedro. Eu digo assim: o que é, Tiago? Ele diz assim: ó, você notou que quando ele sai do monte, ele vem flutuando, ele já vem cheio de Deus, cheio do céu, sim. E quando ele sai, as coisas já acontecem. Eu acho que é isso. Ah, então é isso. Então quando nós vamos nos reunir, assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então, ele passa a nos ensinar a orar. Amém, queridos? A vida de oração é saúde para nós. Amém? Você acredita que é coisa de religioso, de fanático, de doido? Também, mas vamos lá. Amados, algumas perguntas sobre oração.
3 perguntas. Se Deus ele é soberano, por que orar? Olha só, eu quero que você pense nisso. Eu falo, às vezes passa na sua cabeça, você nem entende o que eu estou dizendo, porque você não para para pensar. Se Deus ele é soberano, você sabe o que é soberano? Não tem quem muda a vontade dele. Não tem quem, na verdade, diga o que ele deve fazer. Soberano é aquele que tem a última palavra. Já está decretado. Já era. Eu falei, eu faço conforme o conselho da minha vontade. Agora, se ele é soberano, por que eu vou orar? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: se Deus não pode ser influenciado porque ele tem uma vontade soberana, por que eu vou orar? Oxe, ele não pode ser influenciado, ele não muda de ideia. Está conseguindo pensar comigo, juntamente comigo? Terceiro, se Deus não pode ser afetado por palavras, por que eu vou orar? E agora, amados, como é que fica a situação? Eu comecei dizendo assim que muitas orações não podem ser respondidas, porque se Deus responder, a pessoa ela é destruída, pelo nível de entendimento que a pessoa tem. É por isso que um dia nós falamos aqui que Deus esconde coisas para serem encontradas. Ele diz: a vós é dado conhecer os segredos, a revelação dos céus, mas a eles é encobertos. A vocês eu falo claramente, dou discernimento, a eles é por parábolas. E ele cita, como Isaías diz: tem olhos, não vê, ouvidos, mas não ouvem. O seu coração não está preparado ainda para isso. Eu sei que eu misturei alguns textos, mas é mais ou menos nessa linha. Por que que para uns é revelado e para outros é encoberto? Você já parou para pensar nisso ou não? Porque Deus sendo soberano, e por que Deus não pode responder? Porque Deus, quando libera uma palavra, ele se torna refém daquilo que ele diz. Ele já não tem mais a decisão de não fazer, ele é obrigado a fazer o que ele liberou. Mas Deus sendo soberano, a sua palavra é soberana. Se ele libera uma palavra, ele já está preso e amarrado. Ele diz para você: você está amarrado com a sua palavra, não é isso ou não? Não tem como te desamarrar, nem Deus se desamarrar, nem o Espírito Santo, querido. Se você não for lá e se desamarrar com a sua palavra, se comprometeu, você está amarrado. Você aliançou, você está amarrado com a sua palavra. Acabou. Então assim, nem Deus pode nos tirar disso. Agora isso serve para Deus. Você já parou para pensar nisso? Se Deus falou, ele acabou de se amarrar pela sua palavra. Porque muitas vezes não chega a revelação do entendimento para mim. Chega para Jair, chega para Deus, para vocês, mas para mim não chega. Porque quando chega o conhecimento do propósito, porque a revelação para a minha vida da resposta é um propósito de Deus que vai acontecer, amém? Então assim, Deus ele é soberano, ele deu uma palavra revelada no meu coração. Por que ele não pode me dar essa palavra? Porque no momento em que ele me deu essa palavra, eu sou responsável para praticá-la, e isso me coloca na vida ou na morte. É por isso que muitas vezes Deus não responde, até o momento em que ele cria em nós uma maturidade. Eu falei, é mais importante conhecer a mente de Deus, a sua vontade, do que a sua mão. Ter manifestações de curas poderosas é maravilhoso, amados, mas isso nem é para dentro da igreja, porque entende-se que quem está dentro da igreja já tem o conhecimento completo de ser curado. A cura, na verdade, é para quem não tem o conhecimento da palavra. Amém, amados? Ela chega antes como um sinal de que Deus tem misericórdia para aquela pessoa. Para quem conhece a Deus, eu sou curado e acabou. Por isso que não existe oração de prosperidade. Vem cá que eu vou orar, você vai ser próspero. Isso é conversa, amado, é para tirar dinheiro das pessoas. Podemos orar pelos enfermos? Claro que... Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está, amado? O pastor lá está dizendo que não pode orar para... Eu não estou dizendo nada disso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um nível mais alto de entendimento, que você não vai correr atrás da mão de Deus, você vai correr atrás da mente de Deus. Você tem a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você pensa e fala como Ele, você se comporta como Ele. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus libera uma palavra para o Wagner, os dois ficaram comprometidos. Ele é obrigado a responder essa palavra para mim. Ele deixou, agora ele está amarrado na sua soberania, porque ele não pode negar a si mesmo. E ao mesmo tempo, eu sou obrigado agora a praticar essa palavra. Agora, ou eu pratico,
eu estou enrolado. Por isso que às vezes recebe oração e às vezes Jailton não. Às vezes Jailton recebe oração e às vezes Fábio não. Às vezes Fábio recebe e eu não. Você está entendendo? Porque me traz uma responsabilidade. Vamos ver a razão, porque Deus, na verdade, Ele é soberano. Se Deus é soberano, por que orar? Se Deus não pode ser influenciado, por que orar? Na verdade, se Ele não pode ser afetado por aquilo que nós dissemos, por que orar? As respostas, amados: Deus é soberano e a sua palavra é soberana. Deus, Ele é limitado pela sua palavra. Você já parou para pensar, se Deus Ele é soberano e grandioso, nada pode limitar a Deus? Você concorda comigo ou não? A palavra deles o limita. Esse é o entendimento. Deus pode todas as coisas? Depende. Aí você fala: rapaz, agora você falou uma heresia, eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Calma, cara, calma, ouve. Deus pode todas as coisas? Deus pode aquilo que a sua palavra foi estabelecida. Ele colocou a sua palavra e Ele não ultrapassa os limites da sua palavra. Quer exemplo? Deus não pode pecar. Você concorda comigo ou não? Então Deus não pode todas as coisas, porque Ele estabeleceu, Ele é santo, Ele não pode ultrapassar, Ele não pode pecar. Amém, queridos? Outra coisa, Deus não pode levar você para o céu se você não quer ir para o céu. Ou Ele pode? Não, Deus faz o que Ele quer. Se você pensa dessa maneira, você não conhece a palavra de Deus, porque Deus Ele não faz isso. Ele estabeleceu o livre-arbítrio e Ele respeita o livre-arbítrio de qualquer homem, qualquer mulher. Se você quiser ir para o inferno, Ele vai dizer: eu te amo, eu vou te amar eternamente, daqui a alguns bilhões de anos, mas você estará no inferno. Eu não poderei fazer nada para te tirar de lá, porque você decidiu. Então Deus não pode ir além do que você permite que Ele faça. Deus está limitado pela sua palavra. Sabe quando Deus pode todas as coisas, amados? Quando eu tenho a palavra no meu coração e respeito a sua palavra, Deus pode tudo que a sua palavra diz na minha vida. Pode dizer amém? Amém. Deus nunca violará a sua palavra. É por isso que nós oramos. E quando Ele diz que nós podemos orar e que Ele nos responderá, nós temos que entender, por Ele ser soberano e Ele ser limitado pela sua palavra, tudo que Ele disser vira lei. E é por isso que eu adiantei o assunto, que muitas vezes Deus não pode responder, e Deus não pode dar uma palavra para uma pessoa, porque Ele se amarra, Ele tem que cumprir aquela palavra, e na verdade a pessoa também ficou amarrada. Isso pode causar uma destruição. A faca, ela é boa ou ela é ruim, aquela faca de açougueiro? Já viu o açougueiro cortando? Parece que está colocando uma faca na manteiga. Nossa, que beleza, o cara cortando. Você fica com a faca e não corta, né? A faca é boa ou não? A faca de açougueiro bem amolada é boa, mas ela é boa na mão de quem tem entendimento e sabe usar. Dá uma faca para um bebê de 3 anos, uma faca de açougueiro que corta igual uma navalha. É bom uma faca de açougueiro bem amolada na mão de uma criança de 3 anos, queridos? Você sabia que Deus nos vê dessa maneira? Às vezes nós estamos orando, né? Jesus, Ele está dizendo: rapaz, isso é uma faca de açougueiro na tua mão, você vai cortar teu pescoço, né? Você não tem idade ainda para isso. Porque a palavra, queridos, ela é uma responsabilidade. Eu tenho para mim, no entendimento que Deus tem me dado, que se eu entender a palavra, eu não consigo passar a força que isso tem para mim. Eu não consigo passar para você. Eu tenho para mim que se eu entender a força da palavra, o conhecimento da palavra, o que ela é, rapaz, eu estou muito bem. Porque a palavra é um trabalho. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Só descansa quem está cansado. Ele falou o tempo todo. Isso quer dizer que para Ele falar, Ele teve que pensar, criar um propósito. Amados, por isso que quando Gênesis 1:26, a maior expressão de oração está ali: façamos o homem e a mulher conforme a minha imagem. Um propósito foi criado. Agora deixa eu dizer, propósito de Deus é exatamente o que Deus é. Não tem pecado, não tem frustrações, não tem derrota, não tem voltar no meio do caminho, não tem confusão. Você pode dizer amém? Quando Gênesis 1:26, você foi gerado, o primeiro ser humano foi gerado e você veio dele, você acompanhou o propósito. Foi criado ali algo poderoso.
Por isso que quando a palavra se mistura com o pecado e o homem vai embora, né, se perde de Deus, um propósito ali foi arranhado. Só que se o propósito não pode ser mudado, o que ia acontecer? Não precisava nem ter o restante da Bíblia, amados, para a gente entender que Deus ia dar uma solução, porque o propósito vai ser estabelecido e vai acontecer. Deus criou o homem perfeito, maravilhoso e para a comunhão, homem e mulher. Sabe como que vai terminar a história? Perfeito, maravilhoso, em poderosa comunhão. É assim que vai terminar. Aí você fala assim, então quando eu percebo isso, que a palavra foi gerada, Tiago 1,18, eu fui gerado pelo poder da palavra, e a palavra de Deus me gerou como gerou a Jesus, através do Espírito Santo, gerou a você. Qual que é o propósito da minha vida? Perfeito, poderoso, próspero, abençoado, né? Velho, como diz a palavra de Deus, cercado de bens, vendo os filhos dos meus filhos, todos os meus dias serão dias de delícias. É isso que eu vejo, queridos. Amém? É isso que eu vejo, com ampla suficiência, abençoando as pessoas. Com um velhinho, amados, no gás, sabe? De verdade, um velhinho no gás, pregando a palavra, aquela coisa e tudo mais, sabe? Pô, esse velho é doido, eu sou meio doido de Jesus, aquela coisa no gás, sabe? Rapaz, vai dar um troço no teu coração. Eu fico, às vezes, vendo algumas reportagens de cara que morre pregando a palavra. Você já viu? Outro dia eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim. O camarada estava pregando a palavra, aquele negócio tudo mais. O velhinho foi, deitou e partiu. Morreu depois da pregação. Poxa, é bom assim, não é, queridos? Não é não? Não é bom assim ou não? Ele morreu com longevidade de vida, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Isso é uma vida com propósito, vai terminar bem. Você vai ficar velhinho lá, né? Pensa num velhinho desse jeito, você vai ficar, né? Pensando assim, bondade e misericórdia me seguiram. Você verá os filhos dos seus filhos. Um amigo meu, o pai dele teve ataque do coração, e eles estavam num outro estado, não daria tempo dele chegar. Os médicos disseram, está na UTI, está nas últimas, vai morrer. A mãe ligou assim, olha, não tem condição, os médicos se enganaram. Ele disse, fica tranquilo. Desligou o telefone, entrou no quarto, se ajoelhou e disse assim, pai, a tua promessa diz que nós veríamos os filhos dos nossos filhos. Meu pai está na UTI. O médico disse que ele não vai passar de lá, mas ele ainda não viu os filhos do meu filho. Sabe o que aconteceu, querido? Saiu da UTI. Porque o que Deus diz é. Você pode repetir comigo? O que Deus diz é. O que o pastor diz, mais ou menos, querido. O que o homem diz, mais ou menos. O que você diz, mais ou menos. Amém? Mas o que Deus diz é. Se Ele diz que você vai terminar os seus dias em sucesso, na sua velhice ainda darão fruto, não é isso que a Bíblia diz ou não? Amém. Eu vejo o Bernard, mas o Bernard está com quase 100 anos. O Bernard bota para quebrar. Eu com 43 anos, 4.3, eu já acho que eu sou quase um idoso, vendo o Bernard, dizendo assim, o gás que o Bernard tem com quase 100 anos, fazendo o que ele faz com 100 anos, ele vira o mundo de ponta cabeça, mas ele pega o diabo, faz de gato e sapato, sabe? Eu quero ter esse tipo de vida, porque ele diz isso, ele diz, até na minha velhice eu darei fruto, e está lá, poderoso fazendo, e eu fico, às vezes eu sonho com ele, porque eu tive uma proximidade muito grande com ele, às vezes eu sonho com ele e falei assim, será que o Bernard morreu? Aí eu vou lá no ministério e vejo, não, está botando para quebrar. Eu falei, rapaz, esse homem vai durar. Jesus do céu, é um grande exemplo para mim, amados. Amém? Que seja um grande exemplo para você, morrer fartos de dias. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, falar é um trabalhar. Por isso que o que você fala, se você entende que isso é um propósito, Deus falou para Jailton, para Wagner, para Nádia, para Abimael, deu a palavra, e qual que é a palavra dele? De que nós seríamos tudo que ele disse que nós seríamos. Agora, perdi um emprego, estou sem salário, estão me ligando dizendo que vão colocar o meu nome no SPC, no Serasa, não sei aonde. Faltou a comida, comecei a sentir um monte de dores, só desgraça, as informações. Eu vou checar e vou confrontar a informação que eu tenho do lado de dentro, de que Deus tem um propósito, Ele não pode mentir, Ele estabeleceu o propósito dEle, e o propósito dEle não será frustrado. Diga comigo, Romanos 8, 28, diz, amém, você não precisa repetir agora não.
que todas as coisas cooperam e contribuem juntamente, cooperam e contribuem juntamente para o bem, para o seu bem, porque você ama Deus e é chamado segundo o seu propósito. Então um emprego vai tirar o seu humor, vai deixar você de cabeça baixa, chateado. Uma enfermidade que pegou em você, que você sabe que ela não tem a legalidade de estar em você, pega na tua coluna, pega no teu pé, pega na tua cabeça, ela não tem legalidade, vai tirar o teu humor. A falta de dinheiro, queridos, ele diz que nada vai te faltar, ainda que momentaneamente pode parecer um deserto, mas é ele que estabelece a mesa no deserto, perante os seus inimigos. Não é isso? Então, se você entender a palavra, ontem eu fui tomar banho, Gel me deu um toque, né? Vamos comer uma lasanha? Eu falei, só se for de 5 queijos, beleza, vou tomar banho. Era 6 horas, 7 horas. Quando eu entrei no banheiro, o diabo montou nas minhas costas. Sabe quando você põe o filho aqui e ele gruda na sua testa? Eu acho que um diabo gordo, uma grudinha assim. Na hora que eu fui tomar banho, ele começou a me relatar algumas coisas, né? Assim, me montando o quadro. Eu pensei, o meu ombro quis fazer assim, ó. Não é assim, quem anda chateado não anda assim, ó. Com a boca assim. Chateado, né? Começou, devia ser muito pesado esse diabo, porque ele começou a falar coisa para mim. Aí depois eu pensei, não, a palavra. Eu falei assim, diabo, ouça só isso. E comecei a cantar as maravilhas. Rapaz, sumiu rapidinho, sumiu. O diabo foi embora. Então assim, você pode mudar a tua realidade pela realidade de Deus, mas isso é uma vida de oração. Amém, queridos? Há muito tempo eu investigo algumas pessoas de sucesso. Eu sou fã, no secular, de algumas pessoas como Donald Trump, como Jacó Petri, como o próprio Steve Jobs. Algumas pessoas que do nada, mudaram o curso do mundo. Teve gente com uma garagem, com uma ideia, mudou toda a estrutura. Ele teve que mudar, ele mudou a indústria da música, a indústria da televisão, mudou tudo, amados, teve que se render a uma ideia de um homem. Agora, de onde veio essa ideia? Na cabeça dele ou não? Deus sempre teve essa ideia disponível nele, para liberar para outras pessoas. Amados, há negócios tão poderosos, tão lucrativos, que Deus está esperando, para que seus filhos cheguem a Ele e recebam isso dele. Amém, queridos? Eu sou fã de alguns homens, algumas mulheres assim, que me impactaram na sua vida profissional, na sua vida pessoal, pela determinação. Eu falei para você do próprio Phelps, no caso, que ele diz a vitória dele, quando ele ganhou, não sei quantas medalhas, 9, 10 medalhas de ouro, foi mais ou menos, eu não lembro o número. O repórter perguntou para ele assim, qual é o teu segredo? Ele falou, o segredo, tá vendo aquele baixinho, gordinho? Sim, meu tag, ele é o meu segredo. Ele falou, eu via você dando um papelzinho para ele. O que era aquele papelzinho que ele dava para você? Ele falou, não, ele dizia assim, olha, cuidado que fulano de tal, seu concorrente, por milímetros ele vai ganhar de você, então não perca isso. Então o treinador ficava mostrando para ele, as possibilidades. E ele diz assim, a minha vitória não começou agora. Há 3 anos atrás eu tenho uma piscina grande, olímpica, na minha casa. Durante 8 horas diariamente ninguém entra na piscina. Eu treino todos os dias e ele fica, na verdade, me treinando, me capacitando. Ele falou, essa vitória não aconteceu agora, aconteceu há 3 anos atrás. Uma vida de vitória, queridos, ela não é instantânea. Por isso que quando você vir para a igreja, ou eu vir para a igreja, dizer assim, Deus vai me dar uma palavra que vai mudar a minha vida. Não vai dar a palavra e não vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida é você e sou eu, quando nos bastidores começamos a construir a nossa vitória. Está entendendo ou não? Vida de oração é em casa. Na igreja a gente só está praticando o que nós fazemos em casa. Vida de adoração e louvor é em casa. Por que as pessoas não fluem na hora da adoração? Na hora da oração e da oração, na hora da palavra? O pregador faz ginástica, amado. Faz ginástica e não consegue alcançar. Parece que, sabe, Kenneth Reagan falou o seguinte, eu pregava, às vezes a congregação era tão gelada que parecia que a palavra ia voltar na minha cara. Na verdade, para mudar. Aí a pessoa sai fria do culto e diz assim, pô, esse pregador não está com nada não. Mas amados, nós recebemos na medida em que nós preparamos o nosso coração. Então algumas pessoas me chamam a atenção. Amém? Entre elas, Catherine Kuhlman. Você deve procurar saber quem é Catherine Kuhlman. Terry Osborne, Oral Roberts, David Robertson, Benny Hinn.
Agora tem outras pessoas que você nunca ouviu falar, que são desconhecidas do nosso mundo, são homens e mulheres de Deus. E eu comecei a investigar a vida dessas pessoas e eu encontrei algo tremendo, duas situações. Eu disse, se eu praticar na minha vida, por isso vai me levar no mesmo nível que esses caras entraram. Duas coisas. Primeiro, eles não entraram numa vida de oração para serem famosos. Eles não entraram, na verdade, para afetar o mundo de fora. Eles entraram chegou um momento da vida deles que disseram assim, somente a oração pode mudar a minha história. Eles entraram para mudar o mundo de dentro. E quando Deus alcançou o mundo de dentro, o mundo de fora foi afetado. Se Deus encontrava em você a possibilidade dele desconstruir seus pensamentos, as suas ideias, e ele reconstruir o seu propósito, ele vai mudar você e vai mudar o seu mundo de fora. A sua casa vai ser afetada, seus pais serão afetados, sua família será afetada, a escola será afetada, o mundo inteiro será afetado. Mas qual que é o objetivo? Seja sincero comigo, amados. Muita gente quer intimidade para se tornar grande. É verdade ou não é? É verdade ou não é, queridos? Muita gente quer entrar na intimidade para ter um nome, para deixar um legado. O propósito não está errado? Está errado. Eles entraram na intimidade para mudar o mundo de dentro. Eu tenho um problema nisso, eu tenho dificuldade, eu não consigo alcançar, então eu vou mudar o mundo de dentro. Mudou o mundo de dentro, necessariamente mudou o mundo de fora. A outra coisa é que eles amavam a vida de oração. E eu comecei a perceber o seguinte, então primeiro, se eu tiver uma vida, eu preciso, porque eu sou o meu problema. Sou eu, amado, sou eu, Wagner. Você olhando para mim, pensa num sabotador. Pensa no pior inimigo que eu posso ter, sou eu mesmo. Pensa em alguém que pode atrasar a vida de alguém, sou eu mesmo. Eu sou o meu maior problema. Então quando eu descobri isso, que eu não vencia, porque eu era preguiçoso, eu não tinha intimidade com Deus, porque eu dava toda a vazão a tipo de pecado, carne, preguiça e tudo quanto é coisa, eu descobri que eu era o meu maior sabotador. Então eu precisava mudar por dentro, amém, queridos? A ter pensamentos como de Deus. Então eu vou seguir essa linha. Aí eu consegui ver na vida dessas pessoas uma outra coisa, que eles amavam o que eles faziam. Eles não oravam porque foi determinado por uma igreja. Eles não oravam porque foi determinado por livros, ou porque um professor de um seminário, ou alguém disse para que eles fizessem, pai e mãe. Porque se você não tiver um relacionamento de intimidade, de amor, com isso, você não vai fazer, você não se dedicará. Um casal que só um ama, do outro lado é negligenciado. É verdade ou não é, queridos? Se só um investir no relacionamento, do outro lado é negligenciado. Deus está caminhando comigo e só Ele me ama. Que vantagem? O pessoal diz, que vantagem Maria tem? Não tem nenhuma. Andarão dois juntos, agora eu não vou esquecer a referência, é Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, para eu andar com Deus, primeiro eu preciso amá-lo, eu preciso desejá-lo, eu preciso amar a sua palavra e amar a oração. Essas pessoas amavam a vida de oração. Elas descobriram, como os discípulos descobriram, dizendo assim, eu preciso ter o que você tem, Jesus. E eu disse assim, eu preciso ter o que você tem, Jesus. Então, queridos, seja muito maduro a tua condição, o teu entendimento, qual é a sua relação com a oração. Você ora, deixa eu orar, porque senão, já passou o dia inteiro, eu vou dormir meia-noite e já falta 1 minuto para meia-noite, deixa eu orar, porque senão Deus vai me pegar. No caderninho de Deus está dizendo assim, amanhã, já tem um demônio que vai te pegar logo pela manhã, vai acontecer isso, Muitas vezes o entendimento de nós orarmos, lemos a Bíblia, é que a gente vai ficar mal com Deus. É verdade ou não? Poxa, eu não orei, eu não li a Bíblia. Nossa, já passou meu tempo e tudo mais. Mas se a gente analisar de verdade o que está acontecendo aqui, é porque a gente vai entrar numa furada. É a consciência, o relacionamento de amor. Quem é Deus, querido? Deus está sempre disposto a crer o melhor. Não é isso não? Deus, no amor não existe medo, A palavra... O amor é perfeito, o amor sempre vence. Então assim, o relacionamento de Deus comigo é dizendo assim, Wagner, a oração, ela não me muda. Mas se você
amar esse momento, vai mudar toda a sua história para sempre. Então essa é a minha relação. Então quando eu vou orar, aquele momento é um momento de reverência para mim. É um momento em que, quando o meu pensamento quer dar uma viajada, eu já, Senhor, me perdoa, vou trazer de novo. Se eu perdi 10 minutos viajando, porque às vezes você passa 15 minutos viajando na maionese. Você está orando, aleluia, glória a Deus, só que você está lá assim, né? Poxa, eu estou conversando com o David, você não sei o que tem, e eu estou orando lá abaixo, orando, e David, não sei o que tem. Aí 15 minutos, Jesus, não, eu vou pegar 15 minutos de novo, vou colocar na tua presença, porque eu perdi, viu, Pai? Com reverência e tal, e coloco de novo. Eu trato com muita seriedade, querido, isso, a palavra de Deus e esse momento que eu tenho com Ele, a reverência. Só para fechar, Deus, Ele criou todo o universo, e quando eu quero ficar um pouco assustado, eu começo a estudar sobre o universo, os planetas, né, e tudo mais. Aí eu fico assustado, meu Deus, como é grandioso. Ou eu começo a ver algumas coisas na plenitude do mar, do oceano, meu Deus, como é grandioso isso, assustador. Aí eu penso assim, poxa, mas foi Deus quem criou. Aí ao mesmo tempo eu penso, mas Deus, ouvindo bilhões e bilhões de pessoas, para me dar atenção para falar, filho, não sei. Então a reverência do cuidado que Ele tem comigo, de parar para prestar atenção, Ele passa o dia inteiro do meu lado assim, vai falar ou não? E eu preocupado com tanto, aquele negócio não é. Ele disse, não, quando você tiver um tempinho, eu estou contigo aí. Aí eu dou 5 minutos, Ele vai pegar aqueles 5 minutos para mudar a minha história. Mas à medida que você vai tendo um relacionamento de amor, vai estendendo para 10, porque você quer 15, 30, 1 hora, 2 horas, aí passa a ter 36 horas durante a semana. Logo a gente vai estar dobrando para 70, 80. Daqui a um dia, amados, essa igreja está 24 horas aberta, só um fogo, aleluia, coisas poderosas. A cidade, o que está acontecendo? A cidade das águas, não, a cidade da igreja que ora. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus.